E aí, moçada, beleza? Eu sou o Heráclito e continuando a série de vídeos sobre tipos psicológicos, hoje, a função inferior. Nós vamos falar da função inferior do tipo pensamento extrovertido. Vai ser uma delícia. Vamos lá, né? Qual é a função inferior do tipo pensamento extrovertido? Se é extrovertido, a função inferior vai ser introvertida. E a função inferior do tipo pensamento, necessariamente, é o tipo sentimento. Logo, teremos como função inferior do tipo pensamento extrovertido a função sentimento introvertida. A função sentimento introvertida, quando é a função principal, ela já é muito difícil de descrever e muito complicada, não é? Quando ela é a função inferior, a dificuldade aumenta. Só recapitulando, a função inferior ela é mais primitiva, infantil, lenta, autônoma e tem uma tendência a ser compulsiva, a tornar-se obsessiva, a gerar sentimentos de perseguição. Essa sensação, pensamentos persecutórios, intuições persecutórias, em geral são coisas criadas, engendradas pela função inferior. Como é que é um tipo de pensamento extrovertido? Vamos se interessa pelo objeto externo, é socialmente criativo, o pensamento se dirige para fora, é um pensamento do tipo sintético, ou seja, criativo. Jung usa o termo sintético no sentido de Kant, no sentido kantiano. Sintético é criativo, que gera coisas. E tem uma grande capacidade de organizar coisas, de ser capaz de dizer, olha, se nós estamos dizendo isso, a gente quer dizer isso e não aquilo, né? Encontrado também em homens de negócios, advogados, pessoas que trabalham em repartição pública. E nesse pensamento, o fator subjetivo é reprimido do pensamento. Então ele vai ter interesse nos objetos, mas não vai entender muito bem os porquês ele está fazendo isso ou o valor das coisas que ele faz, né, em geral. E o que é que isso significa, né? Esse valor, ou seja qual for o ideal, vai ser algo que vai estar sob o poder da função inferior. Então, a Von Franz usa o seguinte exemplo. Você pode ter um advogado muito bom, né, capaz de ouvir as várias partes, né, e tirar daquele amontoado de coisas uma organização, colocar aquilo em ordem e ser capaz de entender qual é o problema e ajudar as partes a se entenderem. Mas se você perguntar para esse advogado por que ele faz o que ele faz, ele normalmente não vai ter uma resposta. E talvez, se você encurralá-lo, ele vai falar de um ideal vago de justiça, né? Que ele não sabe muito bem definir, que ele não quer definir e que, em geral, tem uma qualidade mística, né? Quase religiosa e muitas vezes infantil. E ele vai agir movido por isso sem saber que é movido por isso. É bosta. E o que mais, né? Como é que é? O que é o sentimento? O sentimento é uma função racional, assim como o pensamento, ou seja, uma função abstrativa, e ele significa a capacidade de julgar o valor. Ele é uma valoração, né? Se você não é capaz de conscientizar os seus sentimentos, você não é capaz de entender o que é que as coisas, qual o valor das coisas para você. Você não é capaz de entender nos acontecimentos da sua vida o que é que aquilo realmente vale para você, o quanto você valoriza aquilo, o quanto aquilo é importante ou desimportante para você.
Além disso, sem ter consciência dos próprios sentimentos, você no máximo é tomado por eles em uma espécie de encantamento ou infatuação em que você é levado por isso, né? Em geral, o tipo pensamento que possui um sentimento muito inferior, ele vai se interessar por mulheres profundamente inadequadas, né? Que em geral o farão de pateta. Se ele tiver uma função sensação um pouquinho desenvolvida, ele pode ter algum senso de realidade e talvez isso não seja tão forte. Mas esse sentimento, ele se caracteriza por ser intensivo e não extensivo, né? Ele não se dirige para os objetos, ele se dirige para dentro. Ele pode ser muito potente, mas ele não se manifesta. As pessoas do tipo pensamento extrovertido vão ter uma tendência a parecer frias, agir movidas exclusivamente pelo pensar e não pelo sentir, mas elas não são pessoas frias. É porque esse sentimento ele só não se manifesta. A Von Franz até usa o exemplo do Rilke, que é um poeta, né, austríaco, que escreveu a frase: "Eu te amo, mas isso não é da sua conta." Pessoas com essa tipologia, que possuem essa função inferior, tendem a desenvolver uma imensa e poderosa lealdade a ideais e a pessoas. Podem tornar-se caninamente leais, mas jamais ser manifestado. E como essa relação de amor, lealdade e confiança não é evidente, nem se dirige necessariamente para esse objeto ao qual ele é leal, o objeto pode nunca saber, a pessoa pode nunca saber, a pessoa pode nem desconfiar. Do mesmo modo, esse tipo, né, de sentimento introvertido, ele também é muito influenciável, né? Toda e qualquer influência, toda e qualquer sugestão, ela sempre vai lhe pegar, ela sempre vai lhe capturar pela função inferior. Era o que Hitler fazia. O começo dos discursos do Hitler, segundo Von Franz e Jung descrevem, parecia que ele não estava bem, parecia que ele estava meio tati-bitati, parecia que ele estava testando, até que ele descobria qual era aquele que tocava na inferioridade. Então, em um grupo de intelectuais, você não vai pelo intelecto, onde a pessoa é firme, onde a pessoa não vai se abalar. Mas na hora que você começa a falar de sentimentos, aí elas são influenciáveis. Além disso, na função inferior, você se torna muito, muito, muito melindroso e algumas vezes profundamente fanático. Então isso pode gerar sentimentos fanáticos, assim. Nunca mexa com a função inferior de alguém, se você puder evitar. Porque ela vai se tornar muito irritada, emotiva e melindrosa. Especialmente um sentimento inferior, né? Esse tipo de inferioridade de sentimento quando se manifesta, torna a vida muito complicada. É muito lento e pegajoso e pesado, pelo menos a princípio. Extremamente cansativo, demanda muita energia, muito inadaptado socialmente. Há sempre a tendência, e ele demanda se manifestar de verdade, não simplesmente de maneira esporádica, como uma mera invasão, mas como uma exigência da individuação, o sacrifício intelectus, que é uma bosta. Demanda um suportar de opostos que é terrivelmente lacerante e difícil. E algumas vezes esse sentimento, que pode nunca se manifestar em pessoas de sorte, ele tem uma característica de ser preso à mãe, de ser preso à infância, né? De nunca realmente ter se libertado da imago materna.
e ter toda essa sentimentalidade infantil e muito tocante, mística e quase religiosa relacionada à mãe, ou se dirigir a uma mulher fantasmagórica ou espectral que nunca existiu. O problema da ânima é muito agudo, né? E as relações eróticas são muito complicadas quando esse tipo de sentimento inferior e primitivo está em questão, porque ele é. Tudo aquilo que cai sobre o poder do inconsciente torna-se um tanto quanto bizarro, né? E essa inadaptabilidade, infantilidade também não ajuda em nada, né? Não é nada legal. Obviamente ele gera uma perturbação terrível do pensamento quando se manifesta. Não é à toa que o pensamento reprime ao máximo, né? Inclusive, quanto mais reprimir, mais poderoso vai ser o pensamento, né? Então, se você vira alguém com um pensamento, uma mente realmente poderosa, pode ter certeza que ele é um débil mental em termos sentimentais. Tudo tem um preço, né? Hum, e em geral também, as pessoas que têm esse tipo de inferioridade, elas não entendem e nem querem entender qual é o valor das coisas que elas fazem. E se elas ficarem entregues a elas mesmas, elas vão ter uma perturbação muito grande pensando: por que eu gastei minha vida com isso? O que foi que eu fiz? Valeu a pena? Por que eu perdi tanto tempo com esse negócio, né? A discussão sobre esses valores é muito difícil. Eu tive uma experiência muito interessante, né? Eu não sou budista, mas eu estudo budismo há muitos anos, eu tenho um interesse agudo, né, com relação a isso. E como eu falo mais de um idioma, eu frequentemente trabalho como tradutor, intérprete, na verdade, tradutor também. E a minha professora de budismo se chama Nizamba. E quando eu comecei a frequentar as aulas dela, quando ela vinha pra cá, ela primeiro ficou muito impressionada com o fato de eu saber as coisas de cor, ser capaz de responder as coisas, mas em geral eu fazia o que o pensamento extrovertido faz. Eu respondia com ideias alheias, eu respondia com ideias objetivas. Aristóteles, ou algum santo budista, ou algum sutra, ou alguma coisa. Até que teve um dia que ela se tocou disso, né? E ele falou assim: não, eu não quero mais saber de histórias. Quero saber o que é que você pensa, quero saber o que é que você acha, quero saber o que é que você sente. E eu só não sabia. Porque no pensamento extrovertido, o fator subjetivo do pensamento é inconsciente. Você está dirigido para os objetos, para ideias objetivas, para situações objetivas. E isso me fez procurar descobrir por que é que eu faço as coisas, o que é que eu realmente penso, o que é que eu realmente sinto. E essa experiência foi muito importante de conscientização do fator subjetivo, do meu próprio pensar, do meu intelecto, para me dar uma certa voz. E também para tomar consciência de por que eu faço as coisas que eu faço. Eu acho extremamente importante o que eu estou fazendo aqui, de fazer uma divulgação científica da teoria que fecha um sentido muito importante para a minha vida. Porque eu acredito, não, creio que não de uma maneira mística, religiosa, infantil, de que a teoria do Jung é capaz de ajudar muita gente. E que quanto mais eu for capaz de elucidar, de esclarecer e de organizar, seja através dos meus livros, seja, isso vai ajudar muitas pessoas. Isso também ameniza muito a moral inflexível do pensamento extrovertido, né? Porque quando você se volta para o aspecto subjetivo do pensar e do sentir, você não vai mais fazer coisas que parecem empáticas, mas são só uma regra rígida que você adotou de acordo com a sua visão de mundo, mas porque você vai minimamente, e é minimamente mesmo, entender que isso significa algo para as pessoas e que pode significar uma coisa diferente do que significa para você. Tem outra coisa também que... Não, tá bom, chega.
Chega de autoconfissão e de estriptismo psíquico. Pronto, é isso, acabou. Esse é o sentimento introvertido do pensamento extrovertido. Se vocês gostarem, dá um joinha aí e compartilha e faz esse negócio aí que vocês sabem e bota aí as notificações e tchau. Obrigado, galera. Valeu.